sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no MF Londres. Hoje temos uma convidada muito especial, a Rita. Ela vai nos falar um pouco sobre ela antes de ir para o Reino Unido, mas eu deixo-nos para vocês ela se apresentar. Muito boa tarde, que seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo Obrigado. bem? Eu gostaria que você falasse um pouco, apresentasse para as pessoas que nos escutam. Boa tarde, meu nome é Rita, eu tenho 28 anos e eu sou do interior do Paraná e estou aqui em Londres há 2 anos, completei 2 anos em maio, agora final de maio. E eu sou hoje mentora de desenvolvimento pessoal de mulheres, mas também está aberto ao público masculino. E a minha intenção é ajudar as pessoas a saírem da estagnação, saírem do limbo e começar a viver uma vida que elas merecem, uma vida de sucesso, apesar de sucesso relativo para cada pessoa, mas tirar elas da cegueira emocional, espiritual e tentar entender quem elas são, né? Saber qual é a sua identidade, tudo isso também com a ajuda de Deus, porque Exatamente. a gente precisa descobrir nossa identidade em Deus, né? E não o que o mundo quer que a gente seja, Exato. ou as pessoas querem que a gente seja. Ok, mas você já tem algumas mentorias suas mesmo, ou algumas palestras que a Rita tem? Eu vou tem. começar Ok. agora com as mentorias, eu só preciso organizar tudo certinho, né? E por tópicos, tudo, e começar a soltar. Mas eu também quero palestrar em palco, minha vontade já me vi muito em cima de palco, falando para várias pessoas. Enquanto eu trabalho, eu tô sempre... às vezes eu tenho alguns raciocínios e aí eu começo a falar e parece que eu tô olhando para várias pessoas, então eu já profetizei isso. Ou seja, tem que pensar mais além daquilo que vocês têm hoje. Isso tudo é questão de expansão de consciência, né? Porque muitas vezes a gente não sabe que as coisas são possíveis porque a gente não viu aquilo ainda, a gente Exato. não presenciou, a gente não sentiu a energia. Então, quando você tá nesses ambientes, você vê que é possível. Exato. Então, por isso que é muito importante a gente sair da bolha, a gente sair daquele mundinho que a gente vive, de pessoas que pensam pequeno, né? E não que você não se importe com elas, mas você tem que Pensar dar um mais salto e depois voltar e mostrar pra elas que é possível, sabe? Exato. Então é isso que eu sempre tô tentando fazer. E tô conseguindo com as pessoas ao meu redor, né? Com as pessoas que trabalham comigo. O que é que você fazia antes de vir para o Reino Unido? O que é que você fazia? Antes eu estava trabalhando em um restaurante japonês, né? Gosto muito de comida japonesa. E eu estava trabalhando lá porque eu sabia que eu viria pra cá. E como era perto, né, da minha família, eu fiquei mais lá pra curtir a família, o tempo que eu tinha até vir pra cá, porque eu sabia que eu demoraria pra voltar. Tanto que eu não sei quando eu vou voltar embora. E se eu vou voltar embora, né? Sim. Há quanto tempo está no Reino Unido? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E os seus pais, o que é que eles falam quando você decidiu sair e voltar aqui para Londres? Então, minha mãe me incentivou muito a vir, por causa de uma conversa que nós tivemos com uma amiga dela. E a filha dessa amiga estava aqui no Reino Unido. E aí, essa amiga nossa, né, a Mel, ela falou, por que você não manda a Rita pra lá, né? E eu, assim, na hora, olhei pra ela, olhou pra mim e falei, vou. Assim... Mas veio sem saber o que é que vinha fazer ou já saber. Vinha com alguma Não. ideia? Deus foi encaminhando tudo, sabe? Eu não tinha nem passaporte, pra ter uma ideia. Sério? Nem passaporte, não tinha nem estudado a possibilidade de vir para Londres, né, Inglaterra. Quando eu estava na fase da adolescência, eu tinha uma amiga no colégio que a gente tinha o sonho de morar fora, só que nos Estados Unidos. Então, esse sonho estava no meu coração ainda. E eu entendo hoje que Deus, quando coloca um sonho no seu coração, Ele vai cumprir, né? Exato. Só que não é no seu tempo, é no tempo dele. Exato. Então, Ele foi preparando e falou assim, você vai sair, mas não é para os Estados Unidos, é para Inglaterra. E era um país assim, que eu nem sonhava em vir. E aí Ele foi encaminhando tudo.
o dinheiro para trazer, o dinheiro para comprar passagem, a mala, sabe, o check-in, tudo. Qual foi o primeiro O impacto passaporte. quando chegou? Quando eu cheguei aqui, Qual foi o impacto? Porque são dois países totalmente diferentes. totalmente diferentes, né? O primeiro impacto que eu senti, assim, foi a questão do clima, né? Da segurança do lugar, né? Das Isso. casas não terem muros, sabe? Não ter garagem. Tanto que eu tava vendo uns vídeos que, como foi recente, né? Que eu vi. Quando eu cheguei, eu fiz vários stories. E aí eu tava assistindo os stories antigos que eu fiz. Eu falo, nossa, como eu mudei a minha forma de falar, a minha forma, tudo, sabe? E o que eu tava mostrando para os meus seguidores, né? As coisas daqui. Então, esse foi muito, assim, o impacto também das pessoas se vestirem, de que não importa com que você esteja vestindo na rua, sabe? Ninguém tá nem aí, sabe? E o brasileiro em si, ele repara muito nisso, né? Ah, sim. E eu tava pensando, nossa, se fosse uma pessoa assim, vestida do jeito que tem essa galera aqui, lá na minha cidade ou no Brasil, enfim, em algumas cidades, né? Nossa, todo mundo ia comentar, todo mundo ia achar horrível, sabe? Então, essa foi uma das coisas que também eu vejo muito isso, né? Tá todo mundo cuidando da sua própria vida. Sem julgamentos. Sem julgamentos, Exato. né? Porque eu achei estranho também quando vim as pessoas de terno e de sapatilha no pé. Yeah. E isso não faz sentido, no meu ponto de vista, há 20 anos, né? Não faz, isso é terno e sapato. Ou roupa de academia e sapatilha. Exato, não faz sentido nenhum. Antes, né? Hoje já faz, né? Mas eu vejo muitas pessoas, por exemplo, offices no centro de Londres, estão de terno e de ténis no Tênis, pé. mochila, Não faz- tênis, sai, tênis. Porque eu, no meu ponto de vista, é mais confortável, por exemplo, tanto na rua como dentro dos escritórios. A pessoa está de terno, mas, ou está descalça, usa um chinelo ou alguma coisa, mas ou então uns ténis. Sapato tira logo fora. Se for para alguma reunião assim, pronto, sabe, fica muito melhor. Sim. Agora, Eu desse ponto de vista, eu achei muito estranho também. Eu acho Isso é também verdade. porque as pessoas aqui, elas se importam muito com a essência da pessoa. Isso. Eu vejo que tem muitos amigos que já são amigos desde a infância, né? Então, eles mantêm a amizade, né? Verdadeira, duradoura. E tem lá várias fotos desde criança, aí nas festas de aniversário, no noivado, no casamento, tá lá os amigos desde da infância. Exato, E no sim. Brasil é raro ter, sabe, essas amizades assim. Então eu acho que eles realmente dão mais valor a quem a pessoa é do que o que ela tá vestindo, Eu concordo com isso também. né? Então É isso é isso. uma das coisas que eu admiro muito aqui. E eu vejo muitas coisas que eu vou levar para minha vida e para minha família da cultura britânica, né? Algumas tradições, enfim, que eu não sabia que era possível, que eu não tinha conhecimento ainda, Ou né? seja, cada país com as suas culturas. Sim, Qualquer país são todos diferentes. Por isso é que não é por acaso que cada país tem nomes diferentes. Por alguma razão também. Isso é um dos pontos do meu ponto de vista. Isso aí também. O que é que você, quando veio para cá, há 2 anos que falou, o que é que fez? Qual foi o seu primeiro serviço? primeiro serviço? Bom, eu comecei a mandar algumas mensagens nos grupos de Facebook, Isso. né, procurando trabalho de cleaner mesmo, né? Porque eu sabia que eu viria pra cá e eu ia trabalhar em subemprego, mas eu tinha muito claro que era uma fase que eu não tenho preconceito, já fiz isso no Brasil, então eu sei que é uma fase e eu não fiquei parada, sabe? Eu entendo que é só um passo pro o que ainda vai vir pra minha vida. Isso, porque tudo que a gente, por exemplo, você quando veio para cá, o primeiro serviço que você fez foi limpeza. Foi. Isso é uma etapa da vida. Não quer dizer que por ter entrado na limpeza que fica o resto da sua vida. Sim. E depois as portas, você vai conhecendo outras pessoas, os leques vão se abrindo, os conhecimentos vão se abrindo e você conhece outro tipo
de que serviço, a vida expande, a sua mentalidade expande. Você evolui, né? Melhora. Exatamente. E não tem nada de errado em ser Não, não cleaner. tem não. É um dos serviços dignos. Sim, Porque repare numa coisa, qualquer trabalho, por exemplo, em hospitais, GPs aqui, tem que ter pessoal de limpeza. Sem pessoal de limpeza, você exatamente. não funciona. Acho que você concorda com isso. Uhum. Sem limpeza, nada funciona. Não funciona. E mesmo, só que mesmo estando nesse trabalho, eu sei que eu não nasci para isso. Então, eu não fiquei parada. Então, eu sempre estava procurando me aprimorar. Até hoje, né? Porque Exato. a evolução é um caminho infinito, né? Infindável de aprendizado. Então, eu sempre estou buscando evolução, conhecimento, estando em lugares onde vai expandir minha consciência. E eu vejo, hoje, nesses lugares, vi muitas empresárias que são donas de empresas de cleaner, que tem lá tudo certinho, o treinamento, planejamento, tudo isso. E estão muito bem, Exato. né? E tem as meninas que trabalham. Homens também, tem muitos homens que trabalham. Então, esse é a meta dela, o objetivo dessa pessoa, né? Eu sei que o meu não é, mas conheço muitas pessoas que estão muito bem de vida, em paz, trabalhando com isso. Falando na limpeza, você já pensou em abrir uma empresa de limpezas? Ou rota de coisa de limpeza? Olha, já pensei também, porque eu vejo assim que eu consigo perceber padrões e como é que fala? Maneiras diferentes de fazer limpeza? Maneiras diferentes também e tipo coisas que eu consigo deixar mais práticas. Exato. Eu consigo trazer para o meu trabalho, sabe? Consigo ter essa visão esse gerenciamento, sabe, de processo. Exato, Eu consigo ver e colocar, sabe? Só que é muito difícil quando não é a minha empresa, né? Então eu não posso ir lá e aplicar simplesmente. Então eu consigo ver isso, percebendo as pessoas também, o que elas são, às vezes, melhores em uma coisa, melhores em outra. Então talvez eu me desse bem, mas eu pensei também e não é algo que eu quero fazer, sabe? Não é algo que eu tenha paixão de fazer. Exato. Mas todo mundo nasce com um dom que veio, por isso é que veio neste mundo. Sim. Só que cada um de nós, cabe a nós próprios saber qual é o nosso dom. A gente tem o que é que nós buscar. fazemos de melhor nesta vida. Uma das coisas que eu falo sempre é não olhar para nós mesmos e olhar para a outra pessoa. Por isso é que nós viemos neste mundo. Não foi por causa de nós, foi para ajudar a outras pessoas. E a mentalidade vai ter que expandir, porque se fica naquela bolha, se não sair dali, a vida não expande, a própria pessoa não expande também. Ou seja, a pessoa pode saber coisas, mas tem que falar com outras pessoas, falar a sabedoria, aquilo que a pessoa sabe. Acho que faz todo o sentido isso aí também. Uhum. E falando nas limpezas, você continua nas limpezas ou tem outra visão de expandir? Não, eu tenho sim. Ainda assim, né? Tô aí nesse processo, mas pretendo sair logo, já tô me organizando para isso, né? Porque acho que já tá chegando no fim, né? Eu sinto que já tá chegando no fim essa fase e Deus tem me mostrado bastante coisa, sabe? Eu só preciso começar agora a agir e fechar alguns pontos que ainda estão abertos, sabe? E uma das coisas que eu acredito, que eu ouvi, que eu participo de estudo bíblico toda semana, e o pastor falou ontem de uma palavra que a gente, quando quer descobrir a nossa identidade, a gente não pode olhar para o passado. Exato. A gente tem que olhar para a nossa origem, de onde nós viemos. Então, assim, Deus tá... Eu não sei te falar certo agora. Falo com as suas palavras. O que está escrito, Exato. mas é basicamente assim, que Deus criou o homem para dominar sobre a terra, para subjugá-la, e depois ele moldou o homem do pó da terra. Ou seja, o homem foi feito da terra que ele vai
que ele vai comandar, que ele vai governar sobre a terra. Então ele tem aquilo que ele vai governar dentro dele. Então a gente precisa olhar para nossa origem, Exato. entendeu? Para como a gente foi criado e não para o que aconteceu com a gente, porque isso envolve outras pessoas também, né? Isso que eu falei, nós estamos cá não por nós, mas para ajudar as outras pessoas. Por isso é que nós temos um dom, só que temos que descobrir qual é esse dom que nós temos. Sim, não, mas tipo, no caso de você perceber a sua identidade. Identidade. Você não olhar para o outro, Isso. você entender quem é você de origem e não do seu passado, do que tudo aconteceu com você, do que as pessoas fizeram com você, mas de quem você é, de quem Deus criou, para quem Deus te criou para ser. Sim, isso entende? Porque para você sim transbordar na vida de outras pessoas. Só assim você vai conseguir se libertar de traumas, de crenças, sabe, de coisas de identidades que as outras pessoas colocaram em você, né? Para você conseguir, sim, aí realmente fazer a diferença na vida dos outros. E essa data, isso que você falou já tem uma data específica? Você já tem uma data em mente? Ou foi escrita já? Não. Não, mas devia, né? Porque chegando àquela data você sabe qual é o termo que isso acaba. Verdade. Até aquela data é o meu máximo que eu posso ir. Depois disso já tenho que ter, já vou fazer aquilo que eu tenho na minha mente. Pior que é. Se não E o que eu lembrei, pra escrevo. vir pra cá foi a mesma coisa. Eu conversei com um casal de amigos meus que veio embora pra Europa, só que pra Portugal. E aí eu conversando com eles, eu falei, nem sonhava em vir pra Londres. E eu falei, até o meio do ano que vem eu vou. E eu vim no outro ano, antes do meio do ano. Eu vim em maio, o meio do ano é junho. 2020, há 2 anos atrás, falou. É. Então eu vim em maio, eu vim antes do meio do ano ainda. Então, assim, tem que ter um prazo, né? Tem que ter um prazo. Realmente, as coisas têm que ter um prazo. Tá, isso é muito bom. Eu vou fazer uma pergunta só e depois a gente dá uma continuidade. Porquê é que você aceitou o meu convite? Porque eu preciso, como eu falei, né? Sair da bolha, experimentar coisas novas, né? Se eu estiver num evento, eu preciso levantar a mão, fazer pergunta. Se tiver a oportunidade de ir no palco, falar qualquer coisa, vá, né? Então, eu acho que a gente precisa ter novas experiências para você ter novas ideias, conhecer novas pessoas, né? E se vencer a cada dia, né? É isso mesmo. E se você falou do palco, há uma pessoa que falou isso dessa mesma pergunta que eu fiz e essa pessoa foi o Beto. E ele falou que palco nunca se nega. Nunca se nega. Ou seja, qualquer convite que a gente tenha, não negar a ele. Claro, se for coisa boa, obviamente. Sim. Mas normalmente, em modo geral, nunca se nega. Porque se é para o nosso bem, a gente não deve negar isso. Exatamente. Você falou, como é que você lida com o erro? Se você já errou em alguma coisa? Olha, eu erro muito. Nós todos erramos. Eu erro bastante, todo mundo erra, né? Mas poucas pessoas sabem reconhecer o erro. Eu já fui muito essa pessoa de não reconhecer o erro, de não reconhecer que eu era orgulhosa, arrogante, porque não reconhecer o erro é um orgulho, isso não agrada a Deus, né? A gente precisa ter pessoas que nos falem, que nos mostrem, olha, isso não tá legal, ó, esse teu comportamento e não, sabe? Então, de confiança, né? Pessoas que realmente têm princípios e valores e têm autoridade para te chamar atenção, né? Repreender, para você crescer, porque não tem crescimento sem repreensão. Não. E o crescimento vem pela dor também. Porque só pela dor. Só pela dor. E as pessoas que vão nos mostrar, normalmente não vai ser legal de conviver com elas. Normalmente vão ser pessoas chatas, né? Então, assim, hoje eu consigo olhar para as coisas e reconhecer os meus erros, né? Por exemplo, no Instagram, eu olho os vídeos, igual eu falei agora, eu olho os vídeos antigos, eu falo, nossa, isso aqui foi um erro, vou melhorar nisso aqui, né? Então, sempre ter esse olhar de o que pode melhorar, o que pode melhorar, né? Então, eu tenho um coração ensinável. Então, assim, se alguém chegar a me ensinar, me falar alguma coisa, olha, não é assim, é assim que faz.
Eu não vou, não, meu jeito tá certo. Eu não vou falar, não sou essa pessoa. Eu já fui assim, mas hoje eu não sou mais. Eu também já fui assim, que era o orgulho falava mais alto, né? É, Dizia, o não, é assim que eu fiz sempre e eu vou continuar a fazer. Isso é errado. A gente tem que saber ouvir. Não é por acaso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. É para escutar mais e falar menos. Exatamente. E então eu consigo hoje, graças a Deus, Ele me deu essa sabedoria de aprender com o meu erro e mesmo se ninguém esteja me chamando a atenção, sabe? Eu consigo parar um tempo em casa e por exemplo, vem à minha mente algumas situações, eu falo, nossa, eu podia ter feito diferente. Na próxima vez eu vou tentar consertar, na próxima vez eu vou fazer, né? Pra melhorar mesmo como pessoa. Ou seja, temos que ter algum momento nosso para refletir. A gente tem que se policiar, né? Exatamente, é isso aí. Além disso, quais foram os desafios mais marcantes que você teve até hoje? Olha, teve vários desafios marcantes na minha vida, mas assim, essa questão mesmo de reconhecer quem eu sou, de saber que eu não sou o que fizeram comigo, de se perdoar também, sabe? São coisas que afetaram a gente de alguma forma, porque vieram de pessoas que a gente se importa, né? De pessoas que a gente ama. E normalmente as pessoas que vão mais machucar a gente são os mais próximos, né? É verdade. Então a gente precisa ter esse reconhecimento de identidade para poder perdoar e liberar e não ficar com esse peso, sabe? Não carregar esse peso, porque isso só faz mal pra gente. Ou seja, se nos libertarmos com isso. Se libertar. Ou seja, se a pessoa nos fez mal, libertá-la, deixá-la ir no caminho dela. Isso, não absolve o que a pessoa fez, né? Se ela precisar pagar, ela vai pagar. Exatamente. Na terra ou por Deus. Mas a gente tem que se libertar, né, das coisas. O que é que está ansiosamente esperando? É uma pergunta assim um pouco que faz-nos pensar também, não é? Mas tem uma coisa que eu aprendi, é não ser ansiosa. Isso. Eu não, sabe, é muito... Eu não consigo ser ansiosa. Eu não sei como que eu consegui isso feito, mas eu não tenho ansiedade, sabe? Por exemplo, a não ser que, eu vou fazer uma coisa muito radical. Bate ali uma ansiedade ali na hora, né, do medo, mas eu ficar ansiosa antecipadamente por aquilo, eu não fico. Por exemplo, um exemplo disso aí. Se porventura for convidada para subir num palco, isso que eu tinha falado, se que você nunca falou que nunca tinha subido num palco, um evento, por exemplo, um evento tenha 2.000 pessoas, como é que você se sente sabendo que vai subir nesse palco? Essa é a minha pergunta. Como é que se sente ansiosa, sabendo que vai subir no palco? Sabendo que eu vou subir no palco. Como é que você fica? Então, eu acredito que vai bater sim aquele medinho de será que eu vou falar certo? Será que eu vou errar? Será que vai acontecer alguma coisa? Né? Será que as pessoas vão me vaiar? Tipo, eu acredito que com todo mundo deve bater esse medo, né? Mas a gente precisa trabalhar a nossa autoestima e quando acontecer isso, quando esse tipo de medo bater, só a preparação para isso vai cortar, vai tirar fora esse tipo de medo, sabe? Então, acredito que a gente tem que se preparar para isso. Então, assim, como eu tenho essa consciência de que se algo assim vier acontecer, eu sei que eu tenho que me preparar para possíveis coisas que podem acontecer. Tanto por eu já participar de eventos e observar o que acontece, né? Por estar dentro da equipe e saber de algumas coisas. Então, a gente já consegue ter esse conhecimento, sabe? Essa bagagem, essas experiências. Então, a gente já sabe o que não fazer, o que não o erro que a gente não vai ter que cometer, sabe? Apesar de ser tudo imprevisível, mas tem coisas que a gente pode se preparar para que, se acontecer, a gente já saber como lidar. Eu sei também que você faz parte de uma equipe de evento do Viver em Londres. Eu sei que você faz parte da equipe. O que é que você faz nessa equipe do Vinci em Londres? A gente faz meio que de tudo, né? Claro que tem setores que eu não faço, não
não lido porque eu não tenho conhecimentos técnicos para isso, né? Tipo, a parte da produção, a parte de filmagem, Exato. São partes mais esse tipo técnicas. de coisas mais técnicas, né? Mas a parte de você recepcionar a pessoa, de você organizar ali o local, de você dar suporte para as pessoas, né, que estão precisando, resolver algum probleminha que acontece ali ou outro, né? Enfim, tudo isso. Então, é mais uma oportunidade de você criar relacionamento, de você ter experiências, de você poder fazer perguntas, de você crescer mesmo, né? E estar em contato com essa energia, com esse ambiente. E profetizar para você também estar no palco um dia, né? Exatamente. Se você, eventualmente, nesse evento, se fosse convidada para subir no palco, como é que você se sentia? Eu acho que É aquela pergunta que eu fiz há se há fosse pouco. assim, Tá preparada? se fosse assim, Palco? tipo, Tá preparada pro palco? né? Acho que fosse assim na hora, eu não sei. Tipo, sem preparação, sabe? O que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? Mas eu acredito que quando a gente consegue ter um relacionamento com Deus e a gente ora, eu acredito que muito que Ele coloca as palavras na nossa boca. Tanto que eu já vi isso em sonho. Eu já tive um sonho, assim, de que eu estava falando com o público e aí na hora que eu desci, na hora que eu saí do palco, as pessoas vieram falar comigo e falaram assim, nossa, o que você falou, não sei o quê. Eu pensei, mas gente, não era eu que estava falando. Ou seja, basta uma palavra só para as pessoas irem buscar muitos tópicos. Uma Sim. palavra só. Não era eu que estava falando ali, não era Deus, tipo, eu só fluiu, sabe? Então, tanto que esses dias eu estava conversando com a minha mãe e eu falei bastante coisa para ela, assim, fluidamente. Muita coisa, assim, que eu venho aprendendo. E eu falei, nossa, mas eu acabei de ter um insight aqui agora, né? Aí ela falou, o que é insight? Eu expliquei pra ela, né? E aí ela falou, aí eu falei assim, tudo isso que eu tô te falando agora podia ser numa mentoria. E vai ser, né? Falei pra ela, né? Assim, que eu poderia estar recebendo por isso que eu te falei agora, né? E aí ela falou assim, verdade, né? Verdade. Então, quando você fala de coração, das coisas que você realmente aprende e entende, sai naturalmente, né? Fala um pouco para quem nos escuta do evento que venci em Londres, uma vez que você faz parte dessa equipe. O evento vem assim em Londres. Ó, o nome mesmo já chama atenção. Porque quando eu cheguei aqui, foi exatamente isso que me chamou atenção, né? Eu, olhando no Instagram ali, vi esse nome, Vence em Londres. Tem um certo peso, né? Eu falei, Venci em Londres. Eu também quero vencer, né? Exato. E aí tava para ter o evento, e aí eu comprei o ingresso e fui nesse primeiro. Aí comprei a mentoria, participei dos 3 dias, teve o segundo dia que teve o Pitch Day, com o Felipe Tito, né, e o Rafael, a Ellen e né, mais alguns empresários acabaram investindo em uma pessoa aqui do Reino Unido, né. E aí o terceiro dia teve o Chelsea Experience, lá no estádio do Chelsea, e eu fui também, foi muito legal, teve o Yuji Tamashiro. Então, assim, nesse primeiro evento, eu estava ainda muito, apesar de estar com fome de conhecimento, eu ainda estava muito, assim, leiga em algumas coisas, não estava muito intencional. Então, eu estava, assim, vivendo ali a sensação, a emoção, eu estava como... Você estava no público. No público, né? Eu estava como público, sentindo as coisas mesmo, e tive uma experiência com Deus ali nesse terceiro dia, e dei um passo de fé, e isso foi o que foi encaminhando tudo. E aí, no segundo evento que eu fui, que veio o Pablo Marçal, eu já fiz parte da equipe, né? Já entrei ali na equipe. Tava meio ali perdido ainda, né? Porque primeiro evento, você não sabe muito o que fazer, mas, igual eu falei, sempre ajudando, observando o que precisa, e, né? Porque eu sou muito da ação, né? Exato. Então, o que precisava, eu ia lá e fazia, fulano, né, precisa de tal coisa aqui, vai lá, não sei o quê. Então, mas foi, assim, muito, muito legal estar por dentro, sabe, dessa equipe. E a gente vê que é uma família, mas é um querendo ajudar o outro, é um querendo incentivar e motivar o outro, sabe?
Fala, não, o Rafael mesmo é um que ele conecta, sabe, as pessoas. Ah, fulano é bom nisso e tal, uma conversa com não sei quem. Então, é mesmo uma família. E é muito bom você saber que tem pessoas que realmente se importam com você, Isso mesmo. né? Porque o que eu vejo aqui em Londres é que muitas pessoas só são preocupadas com o seu próprio umbigo. É. Mas também não dá pra julgar muito, porque como que é a vida dessa pessoa, né? Nós temos que nos. É isso que eu falei há O que pouco. que ela Temos. passou, Isso aí. o que que acontece na vida dela. E porquê que Então, ela reage assim, por dessa que ela forma? reage dessa forma, né? Quais são as batalhas que ela está enfrentando. Então, por isso que eu tenho muito essa vontade de fazer as pessoas enxergarem o potencial que tem nesse país, de mudar mesmo de vida, sabe? De transformar a vida. A pessoa quer ficar numa vida assim, beleza, né? Não, eu não preciso ficar insistindo. Exato, é isso mesmo. Tanto que tem a passagem bíblica que fala, não joguem pérolas aos porcos, né? Então, assim, você não quer, beleza. Não dá pra ficar perdendo tempo se a pessoa realmente não quer. Porque tem muita gente que quer. E só Sim. precisa de uma palavra, né? Sair ali um pouco do meio que ela tá. Sabe? Porque às vezes de tanta influência que ela tem ali no pessoal ali medíocre, mas ela quer sair dali, só que ela não sabe como. Tem que estar no meio de pessoas certas, Isso. nos locais E certos. tem que ter essas pessoas que incentivam essa pessoa a sair dali. Pra falar, é possível, você pode ver mais longe, você pode. Não precisa ter medo de enxergar longe, não precisa ter medo de querer uma vida, né, melhor que a dessas pessoas, no seu ponto de vista. Isso. Né? Então, é isso que falta aqui, sabe? De ter essas pessoas e o pessoal do Vence Londres é esse tipo de pessoa que quer ver o imigrante crescer, evoluir, viver o seu máximo, sabe? Aquilo que nasceu para vencer. E eu sou mais uma que estou fazendo parte dessa equipe e quero puxar mais pessoas para viver essa vida, né? Para enxergar valor em si mesmo. Ou seja, no primeiro evento que você foi uma experiência para saber como é que o evento em si e a equipe faziam as coisas. No segundo que você faz parte agora, você já sabe como é que as coisas são feitas. E aí vai evoluindo você mesma e ajudando outras pessoas. Exatamente. Que também pelos convidados que vêm no evento. Pelos convidados que vêm, pelas experiências que você tem, né? Pelas coisas que acontecem, como você reage, Isso. né? Então, é tudo isso. Muito bom. Seguindo esse raciocínio, porquê é que você faz aquilo que você faz? Exatamente pelo que eu falei, né? Porque eu quero ver fazer com que as pessoas acordem para a vida, fazer com que as pessoas enxerguem potencial nelas, né? Porque se eu conseguir ver isso com a sabedoria de Deus, eu conseguir enxergar isso em mim, as pessoas também precisam, né? As pessoas que querem, elas também podem evoluir, elas também podem crescer na vida, sabe? Ter uma vida próspera, ter uma família estruturada, cortar um ciclo ruim de família que passa de geração em geração, não por culpa deles, mas por conta de tudo que foram recebendo, né? Então precisa ter uma pessoa, às vezes, que comece uma nova geração a partir dela, né? Com valores, princípios, com uma base sólida, enfim, essas Porque coisas. a Bíblia é a nossa base. Temos que ter princípios bíblicos. Para quem está fora de princípios bíblicos, a vida não tem rumo. Uhum. É aquilo que eu vejo também. É isso aí. Qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida até os dias de hoje? A melhor coisa que aconteceu foi quando meu irmão nasceu, né? Acho que eu já te falei. E eu tenho muita saudade dele. Ele já tem 12 anos, ele tá muito grande, acho que ele tá com 1,70 m. Eu falo, não sei do que ele puxou, porque minha mãe e o pai dele são baixinhos, né? E eu tenho muita saudade dele. Então esse foi um momento assim que foi muito, muito bom, sabe? Foi muito feliz. Há quanto tempo você não vê o seu irmão?
Desde que eu vim novo. pra cá, 2 anos. 2 2 anos anos. e pouco. Mas falam-se. Sim, a gente Falam-se. fala. Muito bom. Vamos aqui a um tópico diferente agora. Eu gostaria que tirasse uma caneta daqui. Cada caneta tem um tópico. Você vai falar sobre esse tópico. Acho que a gente já falou quase tudo. Disciplina. Olha, tem uma coisa muito boa pra me falar sobre disciplina. Porque a disciplina é uma coisa que é um padrão de comportamento, né? Exatamente. Uma pessoa disciplinada a disciplina é um padrão de comportamento, não é uma atitude em si. Então, eu vou dar um exemplo da saúde. Eu falo que eu não tô, assim, uma pessoa disciplinada. Eu preciso melhorar muito nisso. Porque antes de vir para Londres, eu treinava bastante na academia. Então eu tava bem, tava mais motivada. E, assim, eu não tenho dificuldade de seguir uma dieta, não tenho, sabe? Eu consigo focar mesmo na dieta, no treino certinho, não me desvio. Consigo ter esse autocontrole, né? Esse domínio próprio de não fugir. Mas não comecei de novo. Então é isso que falta mudar. Falta mudar alguns comportamentos ainda na minha vida. Mas que tipo de... Pra eu dormir bem, né? Ir dormir em horário certo, a alimentação, melhorar a minha alimentação, né? E começar mesmo a treinar, sabe? Então, começar a fazer essas coisas. Porque o que falta mesmo é só eu fazer isso, né? Eu falo, por que você não faz? Exato. Era a Falta pergunta de que ia vergonha na fazer. cara. Era a pergunta que ia Mas fazer. eu tenho que fazer isso, eu tenho que melhorar. Assim, eu melhorei muito a minha questão emocional, minha saúde emocional, e espiritual evoluiu muito. Agora falta física, porque as três precisam estar alinhadas, né? Exato. Corpo, mente e espírito precisam estar alinhados, porque se o seu físico às vezes não tá legal, abala o emocional, Exato. né? Que envolve autoestima, que envolve tudo isso. Então, eu tento muito trabalhar essa questão de minha autoestima, de não deixar influenciar como eu me sinto sobre a questão emocional, mas um pouco afeta, não tem como, a gente é ser humano, né? Exato. Então, eu sei que eu preciso melhorar muito nisso. Você sabe quantas horas por dia por noite o ser humano deve dormir? Sabe qual é? Umas 7, 8 horas. Só que, Sim. por exemplo, tem pessoas que não precisam, às vezes não precisam disso, né? Porque tem o tempo do sono, tem lá o círculo circadiano do sono. Então, igual esses dias, eu fui dormir, às vezes, eu fui dormir num horário que não era muito cedo. Eu acordei no meio da noite, acho que era umas 3 e pouco, mais ou menos, 3, 4, quase 4 horas. E eu acordei sem sono, eu tava assim, ligada. Então, se eu tivesse levantado e começado o meu dia já teria começado. Eu fiquei ali na cama, né, deitada. Você sabe que, falando no sono, você sabe que deitando antes da meia-noite, acho que 1 hora, se a minha memória não falha, é isso. Cada hora equivale a 2 antes da meia-noite. Ou seja, até à meia-noite o sono é reparador. Uhum. Depois já não. Por isso é que muita gente trabalha durante a noite e isso só danifica. Eu conheço pessoas que não dormem à noite. São pessoas que parece já a idade dele, a aparência deles parece que tem muito mais idade. E isso por causa da relação do sono. Do sono. Eu já trabalhei já à noite num abatedouro de frango. Onde foi? Aqui no Reino Unido? Não, lá no Brasil. Okay. E eu trabalhava à noite. Eu começava meia-noite e 50 e terminava às 10 horas da manhã. Então você pensa, ficar ali a noite inteira trabalhando, naquele barulho, tudo frio. E como é que você se sentia no dia seguinte? Então, no começo foi assim. Fácil, né? Tranquilo. Mas depois de um tempo, nossa, eu cheguei acho que a entrar em depressão. Eu chegava em casa e eu ia dormir, eu nem banho tomava, né? Eu ia dormir e passava o dia todo no quarto, o dia todo na cama. Eu não tava vivendo. Exatamente. Na época eu namorava, eu mal via meu ex. Então, assim, eu fiquei acho que uns 2 meses desse jeito, sabe? Nessa deprê mesmo.
E cheguei até, acho que fazer consulta com um psiquiatra. Aí só fiquei, aí chegava lá 11 horas da noite, eu acordava, ia tomar banho, me arrumava e ia trabalhar. E aí chegava a mesma coisa. Chegava em casa, às vezes ia tomar banho, às vezes não ia, deitava, ficava o dia todo na cama. Eu nem comia. Eu nem comia, só levantava para ir no banheiro e voltava pro quarto. Porque por isso é que são feitos os dias e as noites. É o dia para fazer o que tem que ser feito e a noite para descansar. Não é para inverter essas opções, porque não tem opção. Dorme durante a noite e faz o que tem que ser feito durante o dia. Portanto, eu tive várias ofertas para trabalhar durante a noite e eu neguei sempre. Nossa, é muito Não ruim. quero, eu não quero isso. Independentemente do que salário, não quero. Não vale a assim, pena não a vale a pena. saúde. A saúde, porque há muitas pessoas que ganham dinheiro e perdem a saúde. Depois querem recuperar a saúde e perdem o dinheiro também. E a saúde nunca se recupera. Portanto, não faz sentido, no meu ponto de vista. Exatamente. E nenhum dinheiro do mundo vai comprar uma boa saúde, né? Porque essa é uma das limitações do dinheiro, né? Isso. Ele não vai na academia no seu lugar e puxa o ferro, levanta o peso, come certo. Não tem como. É você que tem que fazer isso. Eu tento ao máximo comer certo. Eu faço a minha comida todos os dias. Todos os dias faço. Porque se eu olho pela minha saúde, não tem como. Posso ficar doente, mas não é tão fácil assim. Sim, Porque a eu gente olho precisa cuidar. por mim mesmo. Eu cuido-me, não é? Porque sem saúde não consegue mais nada. Independentemente se tem dinheiro ou não. Isso não faz sentido ganhar dinheiro e perder a saúde. E muita gente pensa que o dinheiro é tudo, Não. né? E eu tava assistindo um podcast falando, ontem mesmo, e que eles estavam falando assim, normalmente quem tem dinheiro fala que o dinheiro não é importante. Ah, pra você é fácil falar, né, que você tem dinheiro. Mas quando a pessoa começa, acredito que quando a pessoa começa a comer melhor, a fazer um exercício físico, isso vai te gerando, eu não sei se dá os nomes científicos, os nomes certos, mas isso te gera ali umas químicas que acontecem dentro do seu corpo, sensação de libera, né? felicidade, libera dopamina. Isso, e aí você se sente mais motivado, bem-estar, seu cérebro começa a trabalhar melhor, então você tem mais motivação para trabalhar, para raciocinar melhor, para fazer mais coisas, para conseguir uma outra fonte de renda. Então o dinheiro é consequência disso. Exatamente. O dinheiro só depende de nós próprios. Exatamente. Então precisa começar nisso, né? Para o dinheiro vir. Exato. Temos que estar bem com nós próprios, primeiro. E tem que ter saúde antes, exatamente. né? É isso que eu falo. Se não estivermos bem com nós próprios, como é que podemos ajudar o próximo? Isso, não e a saúde alinha todo o resto, né? Vai Por isso é que eu digo, resto. e sempre falo, bato sempre nessa tecla, uma noite boa de sono é metade da vida. Por isso é que eu tento sempre dormir entre 7 a 8 horas e deitar-me sempre antes da meia-noite, muito antes. Deitar e não ficar mexendo no celular. Exatamente, eu não mexo. Fica longe de mim. Tem que ficar longe. Porque se quem não tiver saúde, tudo cai. Não tem como. Eu quero ter saúde, nossa. Eu penso muito nisso. Em ter saúde com 80, 90 anos, tá com saúde para poder ver os meus filhos, meus netos, bisnetos, sabe? E não precisar depender de alguém, sabe? Ter essa autonomia. Porque eu não quero ficar dando trabalho para os outros, né? Então eu sinto isso, sabe? Eu tenho isso muito comigo. Mas que, os filhos vão cuidar da gente por amor, mas eu não quero ter que eles tenham esse trabalho. É uma coisa, por obrigação. Obrigação, essa é outra. É outra coisa. Isso. Então, as pessoas têm que pensar nisso, né? Só que muito ser humano não pensa nisso. Não pensa, tem gente que não se cuida pensando nisso. Ah, não, meu filho vai me cuidar. Mas isso é um pensamento tão egoísta. Sim. Né? Enfim, né? Mas então eu não quero errar nisso. Então né? Começa hoje, né? Tem as pessoas que têm esse pensamento, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Tá bom. Eu vou pedir para só tirar mais uma. Superação. Quase que bate certo com aquilo que falámos agora. Superação.
Bom, uma das maiores superações da minha vida foi, acredito que seja de todo mundo, né? Bom, enfim, não vou entrar em coisas porque tem muita coisa pior, né? Por exemplo, superar uma doença, superar um câncer. Mas, falando de mim, uma das maiores superações da minha vida é entender minha identidade, que é um processo que não é fácil, Uhum. né? Você, igual eu falei, voltar à sua origem e não ao seu passado. Você voltar a quem você é, a quem Deus te fez. Então, essa foi uma coisa que foi um marco, sabe? Porque tem me abrido muitas portas, tem abrido muito a minha mente depois disso, depois dessa superação. E que tipo de superações já teve? Que tipo de alguma doença, de alguma familiar que teve doente e você orou tanto que a pessoa ficou boa? Alguma coisa parecida com isso? De outras pessoas, no Sim, caso. sim, sim. E tem, inclusive, agora eu e a minha família, a gente tá num dilema com um tio meu, que ele foi alcoólatra, né? Ele é alcoólatra e ele tá numa clínica. Então a gente tá se esforçando para manter ele lá. Tem a minha madrinha que também tá ajudando muito. Ela colocou ele lá na clínica. Então a gente precisa desse. Não precisa, né? Mas a gente quer ver essa superação dele, né? Para ele não voltar mais a ser a pessoa que ele era por causa da bebida, né? Desse vício. Então, essa é uma coisa que a gente que está em andamento, né? Não foi superado ainda, mas eu tenho muita fé que já foi, porque eu não sei como que ele está lá na clínica, Sabe? né? Não tenho esse conhecimento, apesar de ele estar bem, não estar bebendo. Então eu tenho muita fé que ele já venceu isso. Quando ele sair, ele não vai mais voltar a esse vício, sabe? E chatear meus avós, Exato. né? Deixar eles tristes. Quantos anos tem esse familiar seu que Meu está tio, o seu tio? Isso. ele. Vamos ver, minha mãe tem 40. Isso é, nossa, 47? 46, 45. Ele é o caçula, ele acho que ele tem uns 45. É muito novo ainda. 44, 45. E sabe as razões dele ter entrado nessa vida do álcool? Sabe? Então, o meu avô bebia muito antigamente, né? Muito, muito mais novo. Ele bebia, ele tinha bar. Eu lembro quando eu era criança, a minha avó e eles tinham um barzinho assim na garagem da casa mesmo. Então, eu acredito que foi isso, foi meio que induzindo ele, sabe? Ou seja, foi os ambientes que ele Os teve ambientes e com que as pessoas foi que ele induzindo falava. ele a esse tipo de vício, né? E a relação ali dele com a família, com a mulher, e tudo isso. Então, eu não tenho uma conversa, não tive uma conversa profunda para entender o porquê, né? A origem. E talvez eu nunca saiba, mas eu tenho fé que ele vai vencer isso. Vai vencer. É só ter fé mesmo. Vai É isso, orar é isso muito aí. que ele vai vencer. Vamos finalizar, mas eu antes peço que me tire mais uma caneta e depois temos umas surpresas Surpresa? aqui, sim. Sucesso. Ai, sucesso. Sucesso para cada pessoa é diferente. Exatamente. Qual é o seu ponto de vista falando De sucesso. do sucesso? Para mim, eu acredito que sucesso na vida, eu atingir o sucesso, seria eu estar cumprindo meu propósito no mais alto padrão de paz, no mais alto nível de paz e excelência, aquilo que Deus quer que eu faça, construir uma família com base na palavra de Deus, temente a Deus, sabe, com filhos melhores que eu, ouvindo só coisas boas, sabe, com uma saúde mental e emocional boa, sabe, só que eu tenho essa consciência de que para que eu consiga isso, eu preciso ser essa pessoa Exatamente. primeiro. Então eu preciso ter
um comportamento que eu quero que meu filho tenha. Isso. Eu preciso ser uma pessoa que o meu filho vai admirar. Eu preciso de um marido que o meu filho vai admirar. Vocês têm que ser o exemplo. A gente tem que ser o Para os exemplo. filhos. Eu estava até falando com uma colega de trabalho sobre isso. O seu filho ele não vai fazer aquilo que você fala para ele fazer. Exato. Ele vai fazer o que você faz. Então você precisa ser intencional para mostrar para ele como um ser humano deve se comportar. Exatamente. Apesar de pais não terem um manual de como ser pais, Não tem tem como. coisas comportamentais do ser humano que a gente pode fazer para contribuir com que o nosso filho seja um ser humano humilde, um ser humano bondoso, que é temente a Deus, que é generoso, né? Tudo isso. É. Então, acredito que o sucesso para mim é isso, é eu estar cumprindo meu propósito no mais alto nível de paz, excelência e ter uma família próspera, abundante E unida. na palavra de Deus. Exatamente, é isso aí. Portanto, vamos finalizar, mas antes eu queria. Isto está aqui debaixo, pode ser seu. Eu gostaria que tirasse uma rifa, né? Eu chamo rifa a isso. Eu vou monetizar. Vamos ver. Se eu mostrar um número para quem nos assiste, há Ok. Não é. Não é o É 15. o 15, né? Mas não foi desta vez. Eu tenho aqui umas surpresas para os convidados que nos vêm. Uma pulseira. Podia ler e o que é que está aí assim? Olha, que bonitinha. Uma caneta também. Olha, E essa parte outro, linda. e outra caneta aqui. Eu gostaria que você lesse cada coisa. Gratidão por ter vindo no MF Londres. Nossa, muito lindo esse suporte, não dá pra nem tirar. Vou colocar de enfeite assim. Linda, muito obrigada. Nada. Vamos finalizar aqui o nosso mais um podcast, mas antes eu quero dizer que o MF Londres Podcast tem o apoio da Star For You, uma empresa que dá aquela força para quem está começando a vida aqui no Reino Unido, com as traduções juramentadas, currículos, serviços, intérprete e muito mais. Eu vou deixar as informações aqui em baixo, vocês entrem lá e depois entrem em contato, vocês não se vão arrepender. É uma empresa que vale muito a pena. Eu desde já quero agradecer à Rita, que me esquecendo do nome de novo, por ter vindo. Muito obrigada pelo obrigado, convite. sim. E a gente se vê num outro dia. Fiquem bem. Tchauzinho.